Estamos gravando. Tá. Bom, eu achava que tinha mais umas 3 semanas de aula ainda. Mas então a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Semana que vem eu ainda tenho algum material mais prático, porque na verdade assim, a gente está falando muito de teoria, mas falamos muito pouco de questões práticas, né? E na verdade era uma coisa que eu ia começar a entrar, era falar como que a gente coleta e analisa dados e faz coisas na plataforma. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Agora então eu vou terminar a parte da entrada de água doce na plataforma, né? Cadê aqui compartilhar? Então, então a gente tá falando de gradiente de pressão baroclínico causado por entrada de água doce do continente, né? Tá? Então, tem a questão do ciclo hidrológico, que a gente já falou antes. E, como eu não quero me delongar muito, eu vou colocar aqui, bacia Hydrographic Basins, South America. Não sei se isso aqui vai copiar para cá. Copy. Colou. Tá, então quando a gente fala de entrada de água doce, não é simplesmente entrar água doce. Não, a entrada de água doce depende e é função enorme de uma coisa que nós chamamos de bacia hidrográfica. Então a gente sabe. Deixa eu colocar isso aqui para o lado de cá. Não. Isso. Professor, não está aparecendo a tua tela pra gente. Ah, não? Peraí. O que está aparecendo? Cadê vocês? É que eu apertei o botão errado ali. Tá, então, quando a gente fala entrada de água doce, né, a gente está falando da plataforma mais continental, mas a gente, um elemento essencial, assim, um elemento muito importante, né, o vento é o mais importante, depois tem as marés e a entrada fluvial. Para a gente entender a entrada de água fluvial, nós temos que ter noção do conceito do que é uma bacia hidrográfica. Né? Então, porque nós temos que, no ciclo hidrológico, né, nós temos lá a atmosfera, os oceanos e os continentes. Então, aqui vai precipitar, aqui vai ter evapotranspiração, e a diferença entre o que precipita e evapotranspira permite ter um excesso de água, e esse excesso de água volta para os oceanos através dos rios. Né? Então, os continentes, né, se a gente considerar um continente assim, um modelo de caixa bem simples, né, a água entra pela precipitação, ela sai pela evaporação e evapotranspiração, que são processos diferentes, e essa diferença aqui, ela tem que sair, porque a variação do volume no tempo tem que ser igual a zero, porque as bacias não estão
alagando, né? As bacias não estão secando, quer dizer, ao longo de uma escala de tempo de anos, a quantidade de água que tem na bacia hidrográfica, em cima do continente, é mais ou menos constante. Varia, né? Se chove, está aumentando. Se não chove, está diminuindo, né? Mas em uma escala de tempo longa, o volume que tem numa bacia, o volume de água que tem numa bacia tem que ser zero. E como essa flechinha é maior do que essa, a diferença entre elas tem que sair, e ela sai como a água a partir dos rios, né? Mas, se a gente vai olhar uma área geográfica específica, aí entra o conceito de bacia hidrográfica, que é basicamente uma área sobre o continente, que é delimitada pela topografia, tá? A partir do qual a água que chover ali e não evapotranspirar, né, o excedente da água que não evapora novamente, só vai poder escoar e ter uma única saída para o oceano. Tá? Então eu estou colocando aqui para vocês aqui essa figura aqui das bacias hidrológicas da América do Sul. Então vocês estão vendo aqui nessa cor aqui, nesse, sei lá, bege aqui, aqui, isso aqui é a bacia do Rio Amazonas, quer dizer que se cair água, se chover em qualquer lugar daqui e não evapotranspirar, a água vai ter que sair aqui pela Foz do Amazonas. Tá? Uma parte dela pode ser infiltrada para águas subterrâneas, mas a maior parte dela, a água que não for infiltrada, que não ficar presa nos reservatórios, em aquíferos, ela vai escoar subsuperficialmente para alimentar os rios, quando não está chovendo, né? Os rios continuam escoando. Mas toda a água aqui que não sair para a atmosfera novamente, a única saída que vai ter vai ser a saída da Foz do Amazonas. Assim como tem aqui a bacia do... Esse aqui é o Tocantins-Araguaia. Esse aqui, né? Se chover aqui, vai cair para cá. Então, olha só, se você estiver exatamente na fronteira aqui das duas bacias, né? E possivelmente ali vai ter um morro, alguma coisa assim, uma serra que vai separar uma área da outra. Se chover para cá, vai escoar para cá. Se chover para cá, vai escoar para cá. Aqui é até mais interessante, né? Se você estiver lá no Mato Grosso, não sei, eu acho que é o Mato Grosso que tem aqui nessa região, o Pantanal lá. Então, se você estiver aqui, ó, em algum lugar por aqui, ó, e se chover um pouquinho para cá, a água vai sair pela Foz do Amazonas, aquela que não evapotranspirar. Mas se chover um pouquinho para cá, a água vai sair aqui pelo Rio da Prata. Tá? E, obviamente, vocês estão vendo que as bacias têm formatos completamente diversos. E por que elas têm esses formatos? Porque depende da geologia, né? O terreno, a orografia, né? Onde tem morro, não tem morro, onde tem uma falha que levou o terreno, onde não tem. Então, isso que vai definir o formato e o tamanho da bacia hidrográfica. Então, tem bacias que são muito grandes, como a bacia do Rio Paraná, ou do Amazonas, ou do Orinoco. E tem bacias menores, né? Que daí tem um monte de bacias pequenininhas aqui que estão juntas, tá? Mas quando a gente chega perto da costa, tem... Cada riozinho que você passa, que está desaguando no mar, é uma bacia hidrográfica. Tá? Então, e obviamente que quanto maior, aliás, e além do tamanho da bacia, né, então, vamos colocar aqui que, deixa eu voltar. Então, a quantidade de água doce, né, então depende do tamanho da bacia, mas também depende do clima. Né? Então, por exemplo, nessa região a gente tem um clima semiárido. Então, você pode ter por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, que é esse azul aqui, ela é quase do mesmo tamanho da bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Só que a quantidade de água que o Tocantins-Araguaia coloca no mar, que ele despeja no mar, é muito maior do que o São Francisco.
porque o São Francisco está numa região mais árida. Por exemplo, esse rio aqui, esse lilás aqui, é o Jaguaribe. Não, é o Parnaíba. Esse aqui é o Parnaíba. Então, e o Parnaíba também, ele corre em uma grande região semiárida. Então, a quantidade de água que ele tem, que ele produz, né, através do balanço de evapotranspiração e precipitação, também é relativamente pequeno. E quando a gente vai para uma região assim, aqui, aliás, o rio Orinoco, que está aqui em cima, ele tem uma bacia até relativamente pequena, mas a vazão dele é enorme, porque ele está numa região tropical, exatamente nas zonas da equatorial lá. Então essa região aqui em cima é uma região onde tem altos índices de precipitação, então os rios que drenam essa região aqui produzem muito mais água. Tá? E isso varia muito. Então, se você tem uma bacia hidrográfica que passa num deserto, não adianta ser a bacia grande se não tem chuva. Tá? Então, esses dois... E aqui vocês podem imaginar, né, que por estar em uma região tropical e ser enorme, gigante, né, a descarga de água doce do rio Amazonas é imensa e é a maior do mundo. Né? Acho que a média é em torno de 200 mil metros cúbicos por segundo. Tá? Esse é um número gigante. Tá? Imagine, 1 metro cúbico. Imagine uma caixa que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, que geralmente é o tamanho de uma caixa d'água residencial. A cada 1 segundo, 200 mil, em média, metros cúbicos estão saindo aqui para o oceano aqui. Né? E isso vai causar coisas muito interessantes. E olha só que a bacia do Rio do Paraná, ela é menor, né? Mas ela não é tão menor assim que a bacia amazônica. Tá? Porque ela, eu não sei qual que é a área aqui, vamos pegar a área. Só para a gente ter os números. Amazon River Basin Area. A área dessa bacia aqui é 7 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados. E vamos ver a do Paraná. E a do Paraná é 2,5 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados. Então ela é um pouco menos da metade, né? Mas a água doce que sai daqui é, em média, se não me engano, a média anual 20 mil metros cúbicos por segundo. Tá? Então vejam como o clima tem um papel importante e a bacia pode ser grande, mas a condição climática vai favorecer mais ou menos chuva e, consequentemente, mais ou menos vazão dos rios. Tá? E aqui vocês estão vendo aqui a bacia da Lagoa dos Patos, aqui embaixo. Essa região aqui, né? Vocês estão vendo aqui, aqui tem dezenas de pequenas bacias hidrográficas aqui ao longo da costa do Brasil, mas aqui a bacia aqui uma das maiores que tem aqui no sul do Brasil é a bacia é a maior, né? Tirando a do Prata, a do Paraná, a bacia aqui a bacia tem 0,2 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados, e a quantidade de água doce que ela joga para fora aqui, se não me engano, é da ordem de 2.000 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, só para vocês terem ideia do quanto pode ser variável isso que a gente fala de o aporte fluvial. Tá? Então, bacias grandes produzem mais água, bacias pequenas produzem menos águas, e por onde vai sair isso vai depender exclusivamente da geologia.
tá? E clima, e também é importante mencionar não só o clima, mas também eventos meteorológicos, especialmente em bacias menores, vou colocar aqui. Tá? Porque o que também importa é, ao longo do ano, né? Então você pode ter um período mais chuvoso e um período mais seco, né? A vazão aqui em metros cúbicos por segundo, então você pode ter uma variação anual bastante clara no sinal, né? Como por exemplo tem lá na região tropical. Mas, por exemplo, na região aqui do Rio da Prata, essa variação sazonal já não é tão importante, assim, é uma variação menor. Tá? Existe uma variação, mas ela é bem menos expressiva. E também a questão de eventos meteorológicos, que a chuva, ela é um evento discreto, né? No sentido que um evento de precipitação ele tem um início e tem um fim. Enquanto que a evapotranspiração é contínua no tempo, né? Tipo, a água está sempre evapotranspirando. Chuva não é. Por exemplo, agora não está chovendo, né? Mas a chuva começa, ela tem uma duração e termina. E o que vai acontecer, né? É que quando você tem uma vazão do rio e começa a chover, o que acontece é que a vazão começa a aumentar e depois que para de chover, a vazão diminui, formando uma curva mais ou menos como essa. E essa duração, né, esse evento aqui, né, ele é causado por um evento de chuva, que a vazão está baixa, quando chove, a vazão aumenta significativamente, para de chover, depois de algum tempo a vazão diminui novamente. E esse período aqui, normalmente é alguma coisa em torno de dias. Né? Por exemplo, vocês estão vendo lá as chuvas que estão correndo lá na região sudeste. Você tem períodos de concentrados que a chuva ocorre em horas e dias, mas depois dali uma semana a vazão do rio já vai estar baixa novamente. Tá? Então, e esses eventos são importantes, né? Principalmente na zona costeira, entender se a vazão ela chega de um padrão mais sazonal ou se a vazão chega através de pulsos de curta duração. Tá? Então, isso aqui em bacias grandes, geralmente as variações da entrada de água doce são mais sazonais. Enquanto que bacias pequenas, e pequenas assim, por exemplo, a bacia do rio da Lagoa dos Patos, já dá para ser considerada uma bacia pequena assim, né, para essa escala, os eventos de entrada de água doce eles já ocorrem em curta duração. Tá? Então, isso muda muito o que a gente vai encontrar na plataforma adjacente. Bom, agora vamos passar para a plataforma em si. Tá? Então, isso aqui é sobre a variabilidade da entrada fluvial, né? Que vai depender da onde você está, né? Porque do continente vai depender da história geológica dos últimos bilhões de anos, né? Que não tem, e daí vai depender do clima. E uma vez que isso chega no oceano, vamos ver o que acontece. Cadê? Mais uma página. Então, você já lembra daquele filminho lá do Lock Exchange, né? Aliás, eu tinha até um filminho que eu mesmo fiz, mas achar ele. Academia. Ele sempre deixa para a última hora para procurar essas coisas que daí não acho. Nem lembro da disciplina que eu dava lá na UFPA.
Lembra aqueles estuários? Então, aproveitando aqui então, achei, por acaso eu tive sorte de achar o filme aqui. O que aconteceu? Não, aqui. Não é esse filme. Não, então esse filme aqui é aquele filme do Lock Exchange, né, que eu já mostrei para vocês. Mas aqui, ó, isso aqui é o que acontece quando a água doce, que um rio, né, quer dizer, obviamente o rio que tem água doce, tá chegando na desembocadura da sua... Aliás, o nome da saída da bacia hidrográfica, o termo técnico chama-se exutório. Então, quando aquela água assim, vamos considerar que nós não temos estuários, que daí complica um pouco a história. Então, quando você tem um rio chegando diretamente no mar, né, quando a água doce e a água salgada se encontrarem, vai acontecer exatamente isso que eu já tinha mostrado para vocês, que é o filminho lá da Lock Exchange, de um exemplo que tinha na internet, mas isso aqui é um que a gente... Opa, volta. Não sei porque que tá rápido. Tá, então aqui tem água salgada, verde, e aqui tem água doce, né? E eu não sei porque que está em acelerado esse vídeo aqui, mas quando a gente tira a separação aqui, né, o que vocês estão vendo é que existe o gradiente de pressão baroclínico, o nível é o mesmo, então não tem gradiente de pressão barotrópico. Mas a água aqui é mais leve, aqui é mais pesada, então o que vocês estão vendo aqui é a força gradiente de pressão baroclínica atuando. Tá? E daí tem energia, um pouco da energia convertida em mistura, mas não tem energia suficiente, então a água salgada vai ficar aqui embaixo e a água doce vai ficar aqui em cima. Tá? Então, para lembrar o Lock Exchange. E só porque eu lembrei aqui de mostrar esse filme para vocês, cadê o outro? Esse outro filminho aqui, que depois de fazer aquilo, tá? Então, é só para mostrar aquilo que eu falei na aula anterior, que é sobre o efeito do bloqueio o papel da picnoclina para impedir a transferência de propriedades na água. Tá? Então, depois de fazer o experimento do Lock Exchange, então a gente colocou aqui do lado de cá gelo, vocês estão vendo aqui, tem uma sacola com gelo, e do lado de cá tem um aquecedor de aquário. Cadê meu... Tá, então aqui é um aquecedor de aquário, aqui é uma sacola com gelo. Né? Então aqui está tendo condução térmica, né? O gelo está roubando o calor da água, então a temperatura aqui está ficando menor. E aqui eu coloquei um aquecedor, e aqui a temperatura está aumentando, obviamente. Né? Aqui tem isso aqui parece um tubo de ensaio, dentro tem uma resistência e é cheio de areia. Então, por condução térmica, a temperatura aqui está aumentando. Tá? E daí eu coloquei um pouquinho de corante na água aqui. Esse corante aqui é, sei lá, aqueles violeta gigenciana. E depois de algum tempo, né? E olha só que interessante o que acontece aqui. Então vocês estão vendo que isso aqui está produzindo um efeito de convecção. A água aqui está ficando mais densa e vai para o fundo. Né? Aí tem um efeito de densidade aqui. E a água aqui está ficando mais leve e está vindo para a superfície. Então aqui tem um gradiente de pressão baroclínico. Tá? O nível da água aqui é o mesmo. Tá? Só que aqui eu estou simulando calor, aqui a água está recebendo calor, e aqui do outro lado a água não está recebendo calor, ou aliás, está perdendo calor. E aí vocês estão vendo o que está acontecendo. Eu larguei o corante aqui, o corante está fluindo pela superfície, né, com esses padrões bem bacanas, né?
Mas olha que interessante aqui na picnoclina. Tá? Entrou um pouco de corante aqui na picnoclina, né? Mas aqui a água praticamente está estática, não está se movimentando. Quer dizer que não existe, embora tenha movimento na camada de cima, e olha que a mistura, né, à medida que vai se movimentando, o corante vai se misturando na água por causa da difusão turbulenta que existe. Tá? E olha que mesmo com essa velocidade lenta, a circulação é turbulenta, que ela produz mistura. Olha que nada, aqui embaixo, a água fica completamente estática. Eu acho que agora eu faço uma tentativa de colocar um corante lá embaixo. Ó. O corante foi colocado aqui, ó. E o movimento que tem aqui, praticamente o corante não se mexe. Vou acelerar um pouco aqui. Acho que tem uma hora que eu coloco mais corante no meio. Ó, que interessante. Pause. Então, lembrando, aqui tem água doce, aqui tem água salgada e aqui, né, tem uma picnoclina. E agora eu vou fazer uma injeção de corante na superfície, com energia cinética, né? Olha que a picnoclina, ela impede completamente a passagem da mancha. E aqui começa a ocorrer também alguma água se mistura, né? E começa a formar esses dendritos aqui, que é um processo que ocorre nos oceanos, essa formação de esses dígitos, no caso de água salgada, na termoclina. Mas isso aqui é para mostrar para vocês o quão importante é a estratificação da água. Tá? Então, e por que nós estudamos tanto por que a água estratifica, porque ela deixa de estratificar. Então eu tenho uma camada ativa na superfície, o vento poderia estar atuando aqui na superfície, mas o momento... E aí eu acabei com a mistura toda, né? Quer dizer, eu colocando energia no sistema, né, que vai tudo misturar. Bom, bem que eu achei, sorte de ter achado os filminhos aqui. Mas voltando aqui Cadê? Então, se a gente imaginar... Eita, difícil. Aqui tem o rio e aqui é a plataforma, né? Nosso desenho de plataforma, só que agora eu fiz uma seção. Então, o que acontece aqui, esse aqui é o estuário. Vocês têm uma disciplina com o Osmar lá, que ele fala da dinâmica do que acontece aqui. Tá? Mas quando a vazão do rio é muito grande, né, o que vai acontecer é que a água vai expulsar a água doce do sistema, e essa água do rio que está chegando da bacia hidrográfica vai chegar exatamente aqui na plataforma continental. Então imagine inicialmente que eu tenho uma divisória aqui, exatamente naquele esquema lá do Lock Exchange. Então, aqui no rio, se eu fizer um desenho lateral, vamos imaginar isso aqui assim. Aqui é a terra e o rio, isso aqui visto de cima. Então, ao longo do rio estuário, nós temos as bordas. Então, as bordas, aqui no caso do rio, impedem qualquer, assim, tipo, é um canal de escoamento, né, de superfície livre. Mas quando esse canal, e a água está se deslocando para cá, né, ela está vindo para cá. Quando a água sair aqui, passar dessa fronteira aqui, não vai ter mais as paredes laterais. Tá? Então, tenta imaginar assim, ó, você tem um canal
Esse canal tem uma profundidade e tem duas paredes do lado. Daí, e essa água está se deslocando, né? Está indo de montante para jusante. Quando essa água chegar aqui, né? Vamos imaginar aqui que ela chegou aqui, ó, um volume de água chegou aqui. Imaginar que esse volume que estava aqui avançou e veio para cá. Então imagine que o que vai acontecer aqui é como se eu tivesse um lock exchange, aquele experimento lá da densidade, em 180 graus, ocorrendo em volta desse volume de água. Então esse volume de água, quando chegar aqui, ele não vai ter mais as paredes laterais para impedir que vão assim, limitar o movimento. E aí o que nós temos aqui é que, obviamente que aqui, né, se eu pegar esse volume aqui, tentar desenhar isso aqui. Não, cadê o azul? Eu vou pegar aqui. Então, se eu pegasse essa caixinha que tem aqui, ó, tô pegando essa caixinha aqui e tô trazendo ela para cá. Então, aqui, metade dela tem água doce, metade dela tem água salgada. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer exatamente aquilo que acontece no aquário. Aqui a água vai forçar para vir para cá, e aqui a água vai ser forçada a ir para o outro lado. Só que isso está acontecendo, então aqui a água vai ser forçada a vir para cá, e aqui a água vai ser forçada para vir para cá, quando sai da boca da barra do rio. Só que isso acontece, né, na superfície, assim, vendo pela superfície, isso vai acontecer em todas as direções. Porque não tem mais as paredes do canal para limitar o movimento. E isso aqui vai, como consequência disso, isso aqui, a água, ela vai se espalhar pela superfície, ser forçada a se espalhar pela superfície. O que eu vou fazer aqui? Vou apagar isso aqui. E isso aqui vai fazer algo do tipo isso aqui. Então, a água tem uma profundidade aqui, tem uma espessura de coluna d'água, né, que está vindo aqui do rio. Mas quando o rio chega no mar, o efeito baroclínico vai forçar com que a água doce se espalhe pela superfície. Eu espero que vocês, assim, algum de vocês morem sozinho, vocês já sabem cozinhar, né? E por exemplo, se vocês usam óleo para fazer macarrão, né? Vocês põem a água, daí geralmente o pessoal lá põe 1 colher, 2 colheres de óleo na água, né? Daí quando vocês colocam óleo na água, o que acontece? Ele forma tipo uma lente na superfície. Tá? E é exatamente a mesma coisa que acontece na zona costeira quando chega um rio jogando água na plataforma. Tá? A água, ela é forçada a formar uma lente na superfície que a gente chama de pluma. Tá? Isso aqui a gente não está falando o que pode estar acontecendo no estuário, porque geralmente um estuário vai ter processos turbulentos, vai misturar água doce com água salgada, e aqui não vai ser água doce. Mas aqui eu estou falando de uma situação em que eu tenho tanta água doce chegando que não tem nada de água salgada aqui, não tem mistura nenhuma nem aqui, então a água doce está saindo diretamente na plataforma. E isso tem esse efeito de formar uma pluma.
tá? E daí, quando a gente olha nas imagens de satélite, né, a gente vai ver uma formação em forma de leque, mas isso aqui tem uma espessura de 1 metro, meio metro, 1 metro, extremamente fina, tá, comparada com o resto da plataforma. Tá? Então, quando a gente olha uma imagem de satélite, né, e olha o sedimento que tem suspensão na água, por exemplo, né, aquilo está ocorrendo numa camada de, sei lá, é difícil de dizer, né, assim, mas é uma camada muito fina em relação à plataforma continental. Isso também é importante mencionar aqui, porque se esse rio tem bastante sedimento de suspensão, né, o sedimento vai estar aqui. E é bom entender que o sedimento de suspensão é uma propriedade que está sendo carregada pela água, mas sedimento de suspensão é diferente de salinidade, é óbvio. E nesse processo que nós estamos falando aqui, né, nós temos, que as pessoas geralmente confundem, mas nós temos dois fenômenos, né? Um é a pluma de empuxo, que é a pluma formada pela água menos densa, boiando na água mais densa, que tem a ver com a salinidade. E tem um outro fenômeno que é a pluma de turbidez, que é a água. Se essa água aqui tiver maior concentração de sedimento, ela vai ser mais túrbida, e a gente vai ver essa pluma, a gente vai ver também uma pluma de turbidez. Mas elas não necessariamente são iguais. Aliás, dificilmente elas são iguais. Tá? Então, a pluma de turbidez não necessariamente reflete a pluma de empuxo. Tá? A pluma de empuxo nós dificilmente conseguimos ver com satélite. Tá? A pluma de turbidez a gente consegue ver fácil com satélite, mas não necessariamente aquilo que a gente está vendo com turbidez reflete a pluma de empuxo causada pela diferença de água doce e água salgada. Ok? Então, isso aqui é um fenômeno muito interessante, né, que ocorre na desembocadoura dos rios, né, que é a formação da pluma. E nós temos uma outra consequência bem interessante desse processo. Copy. Quando eu falei dos eventos barotrópicos, né, então, quando eu falei de circulação barotrópica, se nós temos o continente e por acaso passa uma frente fria, né, está passando uma frente fria, então significa que o vento aqui ele está forte para lá, e isso vai causar um transporte de Ekman para cá. E esse efeito aqui, que aqui você tem um vento fraco para cá, e um transporte de Ekman fraco para cá. E aqui o vento fica mais fraco de novo. Né? Quer dizer que aqui o transporte também diminui, né, para cá. Esse processo aqui forma um empilhamento de água na costa. Né? Então, se a gente fizer, isso aqui são, tipo, como se fosse um calombo, né, formando junto à costa, a passagem de uma frente fria produz isso. E se houver uma dissipação da frente fria, né, o que vai acontecer com esse calombo é que a água, né, quer dizer, a partir do ponto central desse calombo, nós temos um gradiente de pressão barotrópico. Né, quer dizer, aqui a água está mais alta e aqui em volta a água está mais baixa. Então a água vai tender a vir da maior pressão para a menor pressão.
Só que nós temos Coriolis, né, o efeito de rotação da Terra. E o que vai acontecer é que a água, ela vai, à medida que ela vai escoar do alto para baixo, ela vai também ir para a esquerda, no hemisfério sul aqui, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que esse calombo, em vez dele simplesmente se desmanchar, ele vai se deslocar para o norte. Quer dizer, ele vai dissipar energia também, mas em função que ele fica capturado na zona costeira, vou pegar o vermelho aqui, esse calombo aqui, ele vai se propagando para o norte, né, em função da força restauradora sendo gravidade, né, puxando para baixo, grande pressão, e o efeito de Coriolis. Então, isso aqui é um efeito interessante causado pela força barotrópica do empilhamento de água na costa, né, que a gente chama de onda capturada. Tá? Então, isso aqui é um exemplo do papel de Coriolis em função, produzindo um efeito como esse, e fazendo que as correntes na plataforma sejam paralelas à costa. E aqui nós temos um outro exemplo, que é o que vai acontecer aqui. Olha só, aqui eu tenho água doce e aqui eu tenho a água salgada. Então a água vai se deslocar, né? Então você tem que a água doce, vamos colocar em azulzinho, né? A água doce vai tentar ir por cima e a água salgada vai por baixo. Então tem movimento. Então vai ter o movimento da água se deslocando aqui, mas quem vai estar atuando também junto na água? Então é um caso muito parecido com o que acontece com a onda capturada de plataforma. Nós temos um gradiente de pressão baroclínico, não é barotrópico. Tem um pouco de coisa, tem alguma barotropicidade aqui também, mas a gente não vai entrar no caso. Só que o que vai acontecer à medida que essa pluma se dispersa é que Coriolis vai atuar aqui. Então, essa pluma, o que às vezes as pessoas têm um conceito equivocado, né, que você tem a água doce chegando aqui e essa pluma vai se misturar no mar e vai se misturar no oceano. Mas isso aqui é completamente errado. Tá? Porque à medida que a pluma chega na plataforma e começa a evoluir na plataforma, ela passa a ser sujeita também a Coriolis, o efeito de Coriolis, o efeito de rotação da Terra, que impede com que a água vá para o oceano aberto. E o que vai acontecer com essa água? Bom, essa água, isso aqui, o que vai acontecer, né, é que isso aqui vai formar uma coisa que a gente chama de bulbo da pluma fluvial, mas o que depois, isso aqui, a tendência é formar uma corrente costeira e a água doce fica capturada na zona costeira. Então, esse aqui é um outro efeito muito importante assim, e um pouco assim, até certa forma, contra-intuitivo, né, para quem não entende um pouco da dinâmica dos processos, porque o que vai fazer é que, quando a água doce é jogada na plataforma, ela não se espalha, ela fica presa junto à linha de costa. E, conforme Coriolis atua, a tendência é dessa pluma se deslocar sempre para o norte. Tá? Então, esse é um outro efeito importante que Coriolis causa na circulação de plataforma continental. Tá? Entre outras coisas, né? Mas é impedir com que a água doce que chega do continente
se espalhe plataforma fora. Deixa eu pegar uma outra. Mais. Bom. Tá. E então aqui nós temos a água doce chegando. E quando essa água doce chegar aqui, isso aqui vai formar a pluma. Bom, interessante também é que essa zona de formação da pluma aqui, né, a gente espera que vai ocorrer exatamente como ocorre no óleo na água. Você vai jogar o óleo na água e ele vai ocupar a parte da superfície aqui, tá? E a intensidade das correntes aqui, elas são muito fortes, tá? Enquanto que a água na plataforma aqui, ela está praticamente em repouso. Vamos desconsiderar que ela não está forçada por maré nem por nada. Mas aqui ela está sendo forçada pelo gradiente de pressão baroclínico, que vai fazer com que a água doce se espalhe e com uma velocidade bastante forte. E como vocês podem imaginar, se eu der um zoom aqui nessa região aqui, eu vou ter a água doce fluindo sobre a água salgada relativamente com uma velocidade aqui baixa para compensar a perda de água que está saindo, que está causando essa circulação aqui na desembocadura. Bom, aqui então nós temos uma água que está se deslocando com uma velocidade grande, né, que é a pluma, é a parte de cima aqui da pluma, se deslocando sobre uma camada de água com uma velocidade muito menor do que essa que está aqui em cima. Bom, e isso aqui é uma picnoclina. Né? Aqui nós temos uma picnoclina. E vocês já viram o efeito da picnoclina ali que eu mostrei antes no filminho lá do tanquezinho. Né? Ela tem um efeito de impedir a mistura entre uma água e outra água. Mas a picnoclina é uma interface elástica. Certo? É uma interface elástica. E o que significa? Bom, a superfície do mar também é uma interface elástica. Tá? Então, aqui no meio, nós temos uma picnoclina. Aliás, só para vocês... cadê? O filminho de novo. Tá, aqui ó, tem a picnoclina. Então percebam que quando o corante for injetado para cá, ela vai oscilar, mas vai voltar para o mesmo lugar. Ó, ela sobe, desce, ela oscila, mas não sai, assim, ela permanece no mesmo aonde ela estava. Por quê? Porque ela é uma interface elástica. Se você empurrar ela para baixo, ela vai retornar. Ela vai ganhar energia potencial, vai retornar, vai passar e vai oscilar. Tanto é que isso aí que a gente chama de frequência de empuxo. A superfície do mar tem o mesmo comportamento. É uma superfície elástica. Se a gente empurra para baixo, a tendência é voltar, e isso vai formar uma onda na superfície. Tá? Só que no caso da superfície aqui, a densidade do ar
né? A densidade do ar em torno de 1,3 e a densidade da água em torno de maior que 1000. Né? Então é uma diferença muito enorme. Só que no caso aqui da picnoclina, nós estamos falando daqui de uma densidade da ordem de 1000, né, se fosse água doce, e aqui embaixo uma densidade da ordem de 1025. Quer dizer, a diferença de densidade que existe entre essa interface elástica, ela é muito menor do que a da água com ar. Mas ela segue os mesmos princípios físicos que a outra. Tá? E na superfície do mar, né, se eu tenho a superfície do mar, esse aqui é o mar, a superfície do mar, e eu começo a soprar vento, né, o que vai acontecer na superfície do mar? Né, quando o vento sopra na superfície do mar, você tem a velocidade do mar é baixa e a velocidade do vento é alta. Isso aqui vai começar a formar, vai começar uma perturbação da superfície livre, que é um meio elástico. Né? Então a tendência é sempre retornar para a linha de repouso, mas se você criou uma perturbação, ela tem energia potencial, tem energia cinética, e aquilo vai ficar oscilando. E aí, se o vento continua soprando, o que eu espero que vai acontecer com essas perturbações? Né? A tendência dessas perturbações aumentarem. Tanto é que quando a gente fala de efeito de interação oceano-atmosfera e geração de ondas, né, o tamanho de ondas que o mar, ou melhor, o estado de mar que vai ser obtido através de um tipo de interação vai depender de três aspectos do problema. Né? Então, o estado de mar, né, o tamanho que as ondas vão atingir, depende do quê? De três coisas. Quais são essas coisas? Vou colocar aqui. Então, da pista, né, que significa a área de atuação do vento, da duração do vento e da intensidade. Tá? Então, esses três parâmetros aqui é que afetam o tamanho que as ondas vão chegar. E quando a gente está aqui, voltando a essa situação aqui, né, então, assim, aqui no caso, a intensidade dessa corrente vai ser função da descarga fluvial. E vamos dizer que ela é constante, né? Ela está chegando continuamente. Tá? Então, e não interessa qual é o valor. Tá? Então, a intensidade. A duração é permanente. Né? Enquanto a intensidade e a duração, a duração vai ser dependente também da vazão, né? Que não é uma questão do problema. Mas o que muda aqui é a pista de atuação. Né? Então, o que vai acontecer ao longo da pluma? Tá? Inicialmente, aqui tem água doce e aqui tem água salgada. Eu vou ter que passar para um outro desenho aqui. Vou pegar azul de novo. A superfície. Aqui é água doce. O fundo não interessa aqui. A dinâmica do fundo aqui não é importante. Aqui não tem muito.
interação com o fundo esse processo aqui, porque ele é o processo que está acontecendo aqui na superfície, tá? Então aqui nós temos a pluma formando, né? Então aqui a água doce e aqui a plataforma com água salgada, tá? Então, e aqui nós começamos a ter o processo. Então a gente marca a distância a partir daqui, né? A distância. Então o que vocês imaginam que vai acontecer aqui, né? Então aqui é uma interface. Deixa eu traçar ela um pontilhadinho, como se ela fosse a interface. Mas aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho água em repouso. Então eu tenho, é como se fosse o vento atuando na superfície da água. Então isso aqui cria perturbação. Isso aqui que vai começar a criar ondas internas. Só que à medida que a pluma evolui, o que vai acontecer com o tamanho dessas ondas? Então, assim, o que acontece com o vento numa pista de onda? A onda é pequena, mas assim que o vento continua atuando na superfície do mar, as ondas vão crescendo em tamanho. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então aqui vai formar ondas internas. Só que esse processo de formação de ondas internas, né, quer dizer, isso aqui vai arrastar também um pouco de água, vai ter um pouco de tensão que vai arrastar a água salgada também aqui embaixo, junto com a água doce. Mas essas ondas internas, elas têm uma capacidade relativamente reduzida. Aliás, até quando pode crescer uma onda, né? Ela pode crescer até um momento em e esse crescimento depende do gradiente de densidade do meio, né? Entre onde está essa interface de densidade. E ela vai crescer até um momento em que, chegando no limite, que ela pode conter energia, ela não pode, assim, acima daquele limite, ela não pode mais carregar energia. E o que acontece? Daí ela arrebenta. Assim como a onda arrebenta na praia, ou quando o vento está forte, soprando lá fora, começa a arrebentar as ondas, formar os carneirinhos lá no mar. Tá? Então, quando começa a haver esse processo, começa a haver, então, quebras dessas ondas aqui. Tá? Essas ondas começam a quebrar. E quando essas ondas quebram, elas começam a transportar massa do meio menos turbulento para o meio mais turbulento. Bom, meio mais turbulento aqui é a água doce, da pluma. O meio menos turbulento é a água do mar, a água da plataforma. E isso vai fazer com que a água salgada comece a ser literalmente chupada para a camada da pluma. Esse processo, deixa eu diminuir aqui o tamanho, porque isso aqui ficou muito grande. Não, diminuir só a tela. Não, aumentar a tela. Mover a tela. Esse processo que leva à quebra das ondas internas e carregar água salgada para cima, em inglês, tá? Em inglês, o nome disso aqui é entrainment. Em português, eu uso intrusionamento. E é um intrusionamento implícito de massa ou volume, né? Tá, então, eu falo isso porque tem alguns livros que usam entranhamento, tá? Mas eu acho que entranhamento é uma palavra muito feia, intrusionamento eu acho que serve para o mesmo propósito. Então, esse processo aqui, que ocorre na interface da picnoclina
quando você tem a formação da pluma, ocorre então essa injeção de água, quer dizer, pelo efeito da energia cinética da pluma, que a cinética está se movimentando, sobre o meio que está em estático, ou não tão dinâmico, isso vai provocar então a subida de água salgada para a camada da pluma. Tá? Pois bem. Eu vou mostrar mais uma vez o filminho, porque aquele filminho eu acho que... Tá. Então o que vocês estão vendo aqui, ó, é que... cadê? Deixa eu pause. Então, aqui é a água salgada da plataforma. O amarelo aqui é a água salgada da plataforma. Tá? Aqui é a água da pluma, que está se movimentando. Obviamente que aqui está se movimentando muito lento, mas aqui vale a coisa. E aqui eu coloquei um pouquinho de corante. E vocês estão vendo que o corante, mesmo com essa velocidade reduzida, o corante ele vai se misturando. Olha, o movimento aqui, ó, produz vórtices e ele vai se misturando gradativamente. Então, o corante se espalha muito rapidamente aqui nessa camada de cima, mas não aqui embaixo. Ele não passa aqui para baixo. Tá? Então, o que acontece aqui é muito parecido. Quando um pouquinho de água salgada ele é injetado para a camada de cima, esses desenhos que estão... melhor no quadro branco, mas como que eu vou fazer aqui? Vou apagar isso aqui. O fundo não interessa. Eu vou pegar vocês aqui. Vou agrupar. Vou desagrupar. Pronto. Para dar zoom aqui. Tá? Então, aqui vai estar acontecendo aquilo que está acontecendo ali no aquário. Então, enquanto não há nenhum... Assim, aqui tem água doce e não tem nada de água salgada. Mas à medida que vai evoluindo a evolução da pluma, começa a haver o intrusionamento. Né? Intrusionamento. Né? Começa a haver o intrusionamento aqui à medida que algumas ondas internas começam a quebrar. Só que à medida que alguma quantidade de água salgada é intrusionada na camada de cima, ela é rapidamente misturada em toda a pluma. Então, não há a formação de uma camada intermediária mais salgada. Não. Cada litro de água salgada que é injetado na pluma, ele é prontamente misturado na pluma inteira. E a pluma tem 1 metro, meio metro de espessura, então isso acontece muito rápido. Então, existe um fluxo de água para cima, e à medida que esse fluxo de água vai ocorrendo, né, toda a camada de cima começa a ficar salgada relativamente homogeneamente. Tá? Quer dizer, não tem um gradiente muito forte dentro da pluma, tem uma picnoclina bastante intensa, mas o que acontece é que, à medida que a pluma evolui, ela vai ficando rapidamente mais salgada. Mas, outra coisa, eu estou injetando a água salgada aqui em cima. Então eu tenho a água aqui, a densidade da água aqui é 1025, digamos. A densidade da água aqui é 1000, água doce. Né? E aqui a água é mais ou menos 1025, água salgada. Se eu pego a água salgada que está aqui e levo ela para cá, e aqui tem uma interface de densidade, o que eu estou executando aqui? Quando eu pego a água que está aqui embaixo
e elevo ela para um lugar em que a água é menos salgada, o que estou executando aqui? O que está sendo executado aqui? De física, gente. Lá de física que vocês fizeram lá, física 1. Quando você pega uma coisa e eleva essa coisa, o que vocês estão fazendo? Como que é o nome disso? Mas como que é o nome do processo? Nós estamos colocando energia potencial, mas trabalho. Tá? Então é para vocês lembrarem de física. Tá? Então, eu estou executando trabalho, quer dizer, eu não, né? Aqui é a pluma, né? A dinâmica da pluma. Quer dizer, a água, o processo, a energia cinética da dispersão da pluma produz entrosionamento, aonde a massa do meio menos turbulento é transferida para o meio mais turbulento. Tá? Então, essa é a sequência. Então, quando a pluma evolui, a velocidade da pluma é tão grande que produz entrosionamento. Quando o entrosamento causa a quebra das ondas internas e transfere sal da parte de baixo para a parte de cima da pluma. E isso é trabalho, e isso aumenta a energia potencial. E energia potencial vai ser convertida em energia cinética. Então, isso ocorre para compensar o aumento de água salgada que vai para a superfície. Então, o aumento de água salgada faz com que o escoamento da pluma acelere. E acelerando, produz mais entrosionamento. E o que acontece de fato é que a pluma tende a ter um padrão mais ou menos assim, ó, a picnoclina, ela começa a se misturar e começa a abaixar a partir da desembocadura. Tá? Então, não é mais água doce, água salgada aqui, né? Passa a ser uma água intermediária, mas o perfil da picnoclina, embora ela comece a perder a diferença de densidade, né, entre a água doce e a água salgada, mas a pluma começa a aumentar a sua espessura à medida que se afasta da zona de formação. Por que isso acontece? Por causa do entrosionamento, você está colocando mais volume de água na pluma. E por que isso acontece? Porque ela está acelerando e está intensificando esse processo de entrosionamento. Tá? Então, o entrosionamento também é um processo que leva à mistura. Tá? Só que é bem diferente do processo da mistura gerada lá na camada limite de fundo. Aliás, quando nós falamos da lei da parede, né, a gente fala geralmente a gente fala de... Como que é que eu vou colocar isso para vocês? Na dinâmica costeira, né, quando a gente fala de estuários e plataforma, né, nós temos que a mistura... Tem que voltar sempre a mistura, né? É que a mistura ela tem que vir de turbulência, mas ela pode ser produzida por como que eu vou dizer, efeito de borda, e aí no caso aqui a gente tem o fundo, que é o maior, né, que é a camada ali, ou de superfície, que é no caso quando você tem ondas na superfície. Tá? Então, no fluido, o efeito de fundo
que tem o efeito lá da lei da parede, que produz um monte de turbulência, mas também você tem a turbulência produzida na superfície, que não tem ondas, tá? Que também produzem mistura. E tem a mistura interna, que é causada, então, por que a gente chama de mistura interfacial, que é associada diretamente ao processo de intrusionamento. Tá? Então, como eu falei aqui, no caso da pluma, a pluma, não interessa o que está acontecendo aqui na atmosfera, né? Nós não estamos falando de ondas aqui, nós não estamos falando do fundo, que sei lá, pode ter ou não pode ter, mas nós estamos falando de um processo que é a interação da água com a água. Tá? E é uma outra maneira de se impor mistura ao escoamento, tá? Que também assim, como que eu vou dizer? É importante, assim, mas assim, a questão assim, é uma área bastante complexa, bastante complicada, né? É difícil de medir, né? Porque as escalas aqui são muito pequenas e muito dinâmico também, né? Fazer as medições aqui. E é um grande problema, né? É um calo para a modelagem numérica, né? Porque é muito difícil para a gente tentar parametrizar isso de uma maneira simples que um modelo numérico consiga interpretar e responder adequadamente, né? Então, digamos assim, quando vocês vão usar um modelo numérico, né? Quer dizer, se alguém aqui já usa modelo numérico, talvez já tenha uma noção disso, mas na verdade a mistura, né, e a turbulência, na verdade, a gente não modela, a gente diz quanto tem que ser para o modelo e o modelo vai responder para nós. E esse problema das plumas é um problema bastante complexo, né, na dinâmica costeira. É difícil de medir e é difícil de modelar. Tá? Medir, no caso, assim, não usando o sensoramento remoto, né, que você está vendo só a superfície, mas medir essa questão da dinâmica da mistura que tem entre as duas águas e o que acontece aqui. Tá? Bom, vamos ver algumas, assim, a física é essa, tá? Aí também, assim, deixa eu só uma última palavra aqui na parte da dinâmica. Então, a gente vai ter aqui um estuário, quer dizer, um estuário não, uma saída de rio, e aí a gente vai ter a pluma, né? E aí geralmente a pluma vai para o norte, e à medida que a gente se afasta aqui, né, a pluma vai ficando mais salgada, até que chega uma hora que ela meio que se mistura completamente. Tá? Então, vendo de lado, fazer aqui um esquema aqui. Aqui é o rio. E depois nós temos só a plataforma. E a superfície. Então, se eu fizer uma seção transversal aqui, né, na área da pluma, aqui, primeira seção verde aqui, vou pegar o verde. A seção transversal aqui, eu vou ter exatamente aquele processo lá da pluma, né, ter alguma coisa assim, porque a pluma aqui ela é curtinha, né? E à medida que eu vou me afastando, o que vai acontecer? Porque aqui também tem o movimento da pluma, vai interagir com o fundo, então aqui a água vai ser misturada e a pluma vai ficando assim, até que vai chegar uma hora, digamos que isso aqui é mais ou menos nessa seção aqui, até que vai chegar lá adiante, né, a pluma vai estar assim. Quer dizer, isso aqui não é água doce, mas isso aqui é uma água de baixa salinidade. Digamos assim, aqui tem 0, aqui tem 35. Tá? E aqui a pluma tem, sei lá, aqui ela vai ter 15 de salinidade. Depois de um tempo, né, depois de uma distância, aqui uma distância, depois que a pluma percorreu uma distância,
né? Aqui eu vou continuar com 35 e aqui eu vou continuar, sei lá, com 20. E lá adiante, aqui vai continuar com 35 e aqui vai com, sei lá, vai ficar com 28, tá? Começa a diminuir o gradiente transversal da plataforma, né? À medida que vai se deslocando, à medida que evolui a pluma. E chega uma hora que essa água fica, a tendência ela é ficar homogênea e esse gradiente aqui, né, a picnoclina aqui, ela começa a ficar verticalizada, né, porque menos energia é necessária, né, para verticalizar essa pluma. E quando ela começa a ficar mais ou menos assim, isso não é mais uma pluma, e essa interface aqui a gente chama de frente de densidade. Frente de densidade. E geralmente aqui muda a cor da água. Então, se alguém por acaso já saiu de barco aqui e percebeu, quando você sai na barra, né, a água é meio esverdeada, mas vai chegar uma hora que a gente vai passar por uma linha em que aqui a água é esverdeada, né, porque aqui tem nutriente, então tem maior produção primária. Daí tem uma linha que separa a água azul, a água de plataforma externa. Né? Não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de ver esse fenômeno. Então, existe uma linha, assim, literalmente é uma linha que separa. Né? Tipo, de um lado tem uma água esverdeada, do outro lado tem uma água verde. Tá? E aquilo ali não é mais o limite da pluma. Aquilo ali é o que a gente chama já de frente de densidade. Quer dizer, a água doce foi jogada na plataforma, já não é mais dinâmica de pluma, é uma dinâmica, porque a dinâmica da pluma ela é limitada à área realmente em que a pluma evolui, mas depois que essa água é injetada para fora, ela se mistura verticalmente e forma aqui, então, vai ter uma interface que vai separar essa água menos salgada da mais salgada. E aí tem uma outra coisa também, para complicar, né, que é, depois que essa água formou, nós temos a dinâmica do vento, que vai empurrar a hora para um lado, a hora para o outro, e o que vai acontecer é que depois, no final das contas, nós vamos ter uma zona costeira de menor salinidade, aonde a pluma vai se evoluir. Tá? Então, na verdade, de fato aqui, é pouco provável que eu encontre uma água de 35, a água aqui é mais provável ser, sei lá, 30. Né? Porque toda essa camada costeira aqui está associada tanto com a evolução da pluma, quanto da presença do vento. Tá? Isso é só uma introdução, porque é bem mais complicado, assim, porque a gente não consegue ver só a pluma, né? Quer dizer, quando a gente vai observar, né? Porque a gente está observando a pluma, a gente está observando o vento, a gente está observando as ondas, a gente está observando as marés, está tudo correndo ao mesmo tempo. Por isso que é interessante, né, estudar, às vezes, com modelo numérico, porque com o modelo numérico a gente consegue separar os problemas. Eu vou colocar só a pluma e ver o que acontece. Agora eu vou colocar o vento junto com a pluma e vamos ver o que acontece. Tá? Bom, vamos ver algumas plumas. Né? Então, já que a gente falou de pluma, então vamos ver algumas plumas. Deixa eu ver como que... deixa eu mostrar primeiro uma pluma bem... Aliás, e o vento pode empurrar a pluma também, tá, gente? Então, a dinâmica da pluma é essa, mas se você pegar o vento e colocar o vento para o lado contrário, a pluma vai para o outro lado. Eu tenho aqui um material que eu acho que é interessante. Academia, Trabes. Cadê? Construir.
Não, não é esse. Também não é esse. Ah, esse aqui. Tá, isso aqui é lá da Foz do Rio Doce, quando teve lá o acidente de Mariana. Tá, então isso aqui foi é bem interessante, porque quando chegou a lama lá do acidente, né, era interessante porque, assim, duas coisas interessantes. Primeiro é que quando chegou o material aqui, tipo, o material quando rompeu lá era uma lama, assim, era lama fluida, sei lá. Mas, até chegar na desembocadura, a lama virou a água com concentração alta de sedimentos. Nem tão alta, assim, em torno de 800, 900 miligramas por litro, que não é, assim, não é absurdamente alto. E isso é interessante, porque se fosse lama, às vezes, o que pode acontecer em alguns rios, como acontece no Rio Amarelo, na China, tem tanto sedimento de suspensão na água, que a água do rio é mais densa do que a água salgada. Né? Então, isso é o que a gente chama de fluxo hiperpicnal. Né? Quer dizer, você tem tanto sedimento de suspensão na água, que a densidade da água, né, que já não é mais água, e sim uma lama fluida, quando chega no mar, em vez de formar uma pluma de empuxo, na verdade afunda. Tá? Então isso acontece na China, lá acho que no Rio Amarelo. Aqui, o que aconteceu é que entre o acidente da represa lá e até chegar acho que esqueci a distância. O que aconteceu é que diluiu o material, e quando ele chegou aqui, ele chegou já como água doce, com alta concentração de sedimentos, em torno de 1000 miligramas por litro. Então, mas mesmo assim, isso é pouco para causar um efeito na densidade. Então, realmente, o que aconteceu aqui foi uma pluma de empuxo, só que com uma coloração muito forte, por causa da cor da água. Então, vocês estão vendo aqui, né, aqui é o Rio Doce, chegando aqui. Esse aqui foi o dia que começou a chegar o material na praia. E aqui não dá para ver claro, né? Ah, e outra coisa, daí quando chegou, eles fizeram era o levantamento todos os dias. Né? Então, isso aqui são fotos tiradas por avião em baixa altitude. Né? Então, vocês estão vendo essas marquinhas. Isso aqui não é satélite, né? São máquinas, é uma máquina digital em um avião. Tá? Mas aqui não está, ainda foi o primeiro dia, então não tinha uma pluma marcada, clara. Não lembro o que tinha. Mas aqui deixa eu ver que dia que é isso aqui. Isso aqui é dia 23 de novembro. Esse aqui não é pior. Mas aqui tem o vento, da onde ele vem. Né? Então tem um vento do nordeste. Não, esse aqui é um vento acho que para onde ele vai. Mas não interessa. E aqui tem a pluma. Que dia que é aqui? Ó, no dia 23. E percebam como é dinâmico também a coisa. Então aqui é dia 23. Aqui é dia 24. Então o vento está soprando forte de nordeste. Né? Aqui em cima, isso aqui é um diagrama polar de ventos. Né? Então aqui a cor vermelha é a maior ocorrência e aqui a distância do centro é a velocidade do vento. Então aqui você tem um vento moderado a forte, né, de 6 metros por segundo, vindo de nordeste, e vocês estão vendo que a pluma está sendo empurrada para o sul. E aqui é um fenômeno interessante, que quando a pluma é empurrada contra a Coriolis, a tendência é dela se espalhar para fora. Tá? Daí aqui... No dia depois, no dia 25 agora, nós temos aqui o vento tá de sul, tá? Entrou uma frente fria, as correntes estão indo para o norte, mas olha, agora a pluma
Perceba que tem várias marcas, né, de plumas de água que já misturou, mas a pluma de turbidez agora ela tá virando aqui para o norte, né, que é o que Coriolis diz que ela tem que fazer. Tá? Daí, esse aqui é dia 25. Aí no dia 27, continua soprando o vento do sul, e olha como a pluma ela vai para o norte e fica bem juntinho da costa. Tá? Lembre, isso aqui é a turbidez, né? Mas aqui possivelmente é um bom indicador também da onde está indo a pluma de densidade. Tá? Então aqui o vento está para o norte e a pluma ela evolui para o norte e ela fica bem presa à próxima costa. Então isso aqui é no dia 27. E já no dia 28, acho que virou o vento de novo. Olha só que interessante. Então no dia 28 começou a soprar vento de nordeste e o vento daí empurra, assim, o efeito do vento é mais forte do que o efeito de Coriolis. Então, mesmo que Coriolis diga que a pluma tem que ir para o norte, se o vento é mais forte e diz que ela tem que ir para o sul, então ela vai para o sul. E aqui, novamente, vocês estão vendo que ela se descola da linha de costa. Tá? Então, se para o norte, né, que é a dinâmica da pluma, né, que a gente espera, né, a pluma evolui e fica junto da costa, porque Coriolis diz que ela tem que fazer isso. Mas se o vento é mais forte e empurra ela para o sul, aí ela se descola e vai para o outro lado. E também perceba aqui o gradiente da concentração, né, quer dizer, o vermelho vivo aqui possivelmente aqui a salinidade de 0, mas se a gente avançar para cá, aqui você já não tem mais salinidade de 0, aqui você já vai ter salinidade de, sei lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, né, à medida que a pluma vai se dispersando. Aí assim, ó, não dá, assim, a interação de vento, corrente e ondas, né, então aqui a pluma mudando de sua forma, mas olha aqui uma frente bem distinta aqui. E aí uma nova frente fria, daí ela vai para o norte de novo, não sei o que. Isso é questão de um dia para o outro dia. Então, veja que interessante. Tá? Então, isso aqui são um exemplo em uma escala bem pequena. Ih, me perdi aqui. Tá? Em uma escala bem pequena, porque aqui nós estamos falando de coisas de, por exemplo, 5 quilômetros. Tá? Então, dificilmente se teria satélites para capturar essa dinâmica aqui, né? Porque isso aqui a boca do rio aqui tem 200 metros de largura só, né? Então esse rio aqui tem 500 metros de largura. Isso aqui vocês estão vendo coisas que acontecem em escala de alguns quilômetros. E vejam, percebam, né, o quão é variável, né, a escala de tempo, né? Quer dizer, se muda o vento prevalece, mas a pluma, sim, se não houvesse vento, ela iria somente para o norte. Tá? Agora vamos ver uma pluma em escala maior. NASA World View. Tá lento aqui. Ué? Então, para ver plumas grandes, nós temos isso aqui, né? NASA, MODIS, VIRS. Então, vamos pegar uma pluma aqui, pluma do prata. Então, assim, trabalhar com a satélite tem essa questão da nuvem, né? Que às vezes tem muita nuvem e você não consegue ver o que tem embaixo. Mas o MODIS aqui tem um satélite muito legal porque tem
4, quer dizer, modes não, modes e o VIRS, né, você tem os sensores, tem 4 imagens por dia, né, então às vezes uma se salva. Mas vamos ver aqui a pluma do prata. Então a gente está vendo aqui aqui está Rio Grande, né, Cassino, Rio Grande, FURG, Lagoa dos Patos, né, Lagoa dos Patos aqui. E aqui nós vamos ver aqui quer dizer, toda a água que está chovendo nessa região aqui, que não está evapotranspirando, vai sair por aqui, que é o estuário do Rio da Prata. Né? Então aqui cadê o Rio Uruguai? Esse aqui é o Rio Uruguai e o Rio da Prata e o Rio Paraná se juntando. Quer dizer, esse aqui é o Rio Paraná, né? O Rio Paraná tem uma carga de sedimentos muito grande, tá? Porque ele passa por terrenos sedimentares bastante planos, né? Então ele carrega muito sedimento. E o Rio Uruguai, ele vem do escudo cristalino aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Então a produção de sedimentos aqui do escudo cristalino é bem menor, então dá essa coloração mais escura para o rio. Então a maior parte do sedimento vem do Paraná de fato. Então a gente não está vendo a pluma de água doce, a gente está vendo apenas a pluma de turbidez, tá? Então toda essa água está chegando aqui e ela vai se espalhando para aqui. E aqui é importante, não tem maré, né? Então a mistura é basicamente em função da interação do escoamento com o vento, né? O vento que vai definir o que acontece. E essa água mais escura, aí tem toda uma complexidade que nós não vamos entrar no mérito aqui de matéria orgânica dissolvida e as coisas assim, mas percebam que existe aqui uma zona mais escura aqui e uma frente de densidade avançando para o norte aqui, né? Avançando até bem indo adiante. Obviamente tem uma contribuição também da desembocadura da Lagoa dos Patos aqui, né? Mas definitivamente o sistema mais importante que nós temos aqui na região é a desembocadura do Rio da Prata e o estuário do Rio da Prata, que afeta a qualidade da água até São Paulo, principalmente no inverno. Tá? Então, olhando essa pluma aqui, e aqui a gente pode ir isso no dia a dia aqui dela. Porque aqui a gente pode ter uma variação diária e uma pluma enorme. Né? Então vocês estão vendo aqui. E aqui é o período de verão ainda, né? Engraçado, não devia nem estar, mas entrou a frente fria, não sei. Tá, então percebo que a pluma aqui ela é bastante guiada pelo vento, principalmente pelo vento. Né? Apesar que agora parece que ela está indo para o norte, mas mesmo em fevereiro. E aqui, possivelmente, está com vento nordeste forte, então ela fica presa aqui dentro. Né? Se a gente for para o inverno, verão, vai ter essas variações bem grandes, né? Que vão para agosto. Ué, o que acontece aqui? O ano. Ó, vamos para o inverno. Inverno geralmente é mais... Tem uma imagem boa aqui, caramba. Uma boa aqui. Isso aqui é uma condição de inverno também. Quer dizer, a pluma de turbidez bem presa aqui na região interna. Né? Não estou pegando nenhuma imagem com uma pluma grande saindo para fora. Tá, vamos para outro lugar então. Vamos para o Amazonas. Cadê o Amazonas? Aqui. Aqui o Amazonas é mais complicado ainda, porque como ele está na ITCZ,
conseguir imagens aqui é bem difícil, tá? E além que a escala é muito maior. Cadê? Tá? Então, aqui a saída do Amazonas é aqui. Aqui é o Rio Pará, onde sai o Tocantins e Araguaia. E aqui em cima, entre a Ilha de Marajó e Macapá, é onde sai o Amazonas, né? Então, e uma diferença importante, aqui está na latitude 0, então aqui não tem Coriolis, tá? Então, Coriolis é importante aqui, né? Quer dizer, aqui, certamente Coriolis tem um papel importante de empurrar a pluma para o norte aqui, apesar que o vento facilmente pode sobrepor Coriolis. Mas aqui no Pará, a latitude aqui é 0 praticamente, então aqui não tem Coriolis, né? Então se a água sair daqui, ela simplesmente vai se espalhar para todos os lados igualmente. Só que aqui tem a questão dos ventos que sopram para o lado de cá, né? Para oeste, e daí empurram a pluma. A internet está fraca, daí vocês estão... E aí, o que acontece aqui é que daí a água doce que sai daqui, ela é geralmente empurrada pelo vento e vai para o norte, né? Então, aqui toda a costa da Guiana, aqui do Amapá, é totalmente afetada pela pluma. E essa região aqui do Pará, que fica do lado também da boca do Rio Amazonas, é bem menos afetada pela pluma, por causa do que o vento empurra a pluma para o norte. Tá? Mas toda essa plataforma aqui é uma plataforma que é fortemente afetada pela presença da pluma do prata, e adicionalmente aqui tem maré de 3 a 5 metros de maré, né? Principalmente nessa região aqui, né? Então aqui, além do efeito da pluma fluvial, a pluma de água doce que chega, os processos de mistura também são intensificados pela interação com o fundo, né? Que você tem as correntes de maré, então tendo a corrente de maré você vai ter maior turbulência produzida no fundo, né? Então aqui é uma situação bastante interessante, que é de latitude 0. Bom, outras plumas, uma outra pluma também famosa não, né? Mas assim, notável, é a do Mississippi, né? Vocês estão vendo aqui o delta do Mississippi, é esse troço aqui, tá? E vamos ver se a gente vê uma pluma bonita aqui. Tá, então realmente não tem nenhuma imagem muito boa aqui. Pô, que dificuldade conseguir uma imagem boa daqui da pluma do Mississippi. Uma boa aqui. Então essa aqui é o rio Mississippi, né, que é o maior rio da América do Norte. Tá? Então vocês estão vendo, e ele forma esse delta aqui, que é um delta típico do tipo Mississippi, né, que é um pé de galinha. E o interessante é que o rio ele tem vários canais que permitem que o rio chegue no mar. E vocês estão vendo que os padrões complexos. E aqui é interessante que aqui também é um ambiente de micromaré, praticamente não tem maré no Golfo do México. Vocês estão vendo que a água vai saindo e vai se misturando e vai formando esses padrões de pluma aqui com múltiplas frentes de turbidez, tá?
possivelmente associados com frentes de densidade também, né? Mas a gente não está vendo salinidade, a gente está vendo turbidez. Tá? Então essa aqui é um outro exemplo. Eu estou mostrando as maiores porque é o que dá para ver com moldes, né? Porque plumas pequenininhas, assim, por exemplo, pluma do Rio Itajaí-Açu, o pluma do Parnaíba do Sul, Paranaíba, esse rio, geralmente a gente tem que usar a imagem do... Esqueci o nome do satélite, o francês lá, esqueci o nome do satélite. Perdi vocês também, tá aqui. Que dá para ver. Então, plumas assim com satélite você tem que ter o tamanho apropriado da imagem, né? Vamos ver uma outra pluma. Esse aqui é o Rio Amarelo, que eu acho que não sei se é o segundo, terceiro maior do mundo, mas é o maior em contribuição de sedimento, eu acho. Não sei qual que é o nome do rio E aqui também vocês estão vendo, então, o efeito da entrada da água doce, quer dizer, você já tem água de mistura aqui, e os padrões complicados de mistura que ocorrem aqui. Como vocês estão vendo, é difícil trabalhar com pluma e sensoriamento remoto, né? Aliás, plumas é difícil de trabalhar de qualquer jeito, né? Então tem aqui... Tá? Então, todas as regiões costeiras do mundo próximas a um grande rio vão ter esse efeito da presença de maior turbidez e esse efeito da circulação, né, que a gente não está falando aqui porque a gente não consegue ver, né? Então, mas geralmente próximo de rios, porque se ele for para uma região, por exemplo, vou na Austrália, por exemplo, que não tem nenhum rio aqui na Austrália, né? Se ele for para uma plataforma, por exemplo, essa plataforma dessa região aqui da Austrália, que não tem nenhum grande rio desaguando aqui dinâmica de pluma não é uma coisa relevante, né? Você vai ver que, quer dizer, não interessa, quer dizer, essa parte da dinâmica de pluma não é uma coisa relevante na Austrália, porque realmente aqui não tem aporte de água doce, mas tem a questão do aporte da radiação e a questão da dinâmica do aquecimento, da termoclina sazonal também faz parte aqui, mas pluma não, tá? Então esse processo de pluma é muito relativo à presença de um aporte, né, de água doce que vai causar essa componente extra na dinâmica, né? E falando nisso, então, e só um comentário, né, porque na dinâmica da plataforma, né, 70% da dinâmica da plataforma é vento. E vento em médias latitudes, altas latitudes, é completamente aleatório. Já em baixas latitudes, ele tem um certo padrão mais ou menos regular. Maré é totalmente irregular e previsível, né? Então, se você tem baixa latitude e dominado por maré, torna o entendimento da plataforma mais objetivo. Mas se você está em médias latitudes, onde o vento é bastante imprevisível, como aqui na nossa região, e que a dinâmica é controlada pela baroclinicidade também causada pelo aporte fluvial, que também é aleatório, isso cria, assim, isso dificulta enormemente a gente entender a dinâmica do que acontece aqui. Tá? Então, esse tipo de plataforma aqui é bastante complicado por esses problemas, né? Não é problema, né? O fato de que o vento é aleatório e a vazão dos rios também é aleatória. Então, dois fatores aleatórios tornam a coisa muito mais complicada de entender, né? E a gente tem daí que adotar algumas técnicas especiais que nós vamos falar na próxima aula. Com esse satélite aqui eu não consigo ver frente de densidade, mas
Aliás, vou mostrar uma última imagem para vocês, que é uma imagem bastante impactante, em termos, assim, bastante interessante. Trabes, Aesto, Copa dos Patos, imagens. Essa é uma imagem de um satélite chamado Landsat. O Landsat, ele não é um satélite para oceanografia, ele é um satélite para recursos terrestres, tá? Mas aqui é só para mostrar assim, o quão complexo, quer dizer, porque com moldes, né, a gente está vendo pixels de 50 metros, 200 metros, né, então nós não vemos muitos detalhes. Mas aqui nós estamos vendo uma imagem que tem um pixel de 30 metros, se não me engano. Que, né, o Landsat tem cada elemento de informação aqui. Eu acho que tem menos de 30 metros, eu acho que tem 10 metros aqui. Eu não sei, porque eu estou vendo os moles, né? Os moles não tem 30 metros de largura. Mas olhem o quão complicado pode ser os padrões, né, da plataforma continental. Tá? Eu não sei, eu não vou falar das cores aqui, mas aqui vocês estão vendo uma cor, um azul um pouco mais escuro, que possivelmente é uma água mais limpa. E aqui vocês estão vendo as frentes, né, de turbidez, que possivelmente estão associadas também com uma frente de densidade. Né? E isso aqui possivelmente está sendo causado após uma passagem de uma frente fria. Né? Então vocês estão vendo aqui que por esse padrão de corrente aqui, a corrente está indo para o norte. Né? E olha o quão complexos são os padrões. Né? E obviamente não tem como a gente explicar tudo isso aqui, né? Mas isso aqui para mim também é uma coisa muito interessante. Por exemplo, por que forma essas estrias alongadas aqui na plataforma? Né? Tem coisas interessantes. Eu nunca vi nenhuma explicação. Mas então é isso, gente. Então essa é e a camada costeira, né? Muito mais túrbida, né? Exatamente porque Coriolis tem esse efeito de impedir com que as coisas próximas das costas vão para o oceano profundo. Então a gente sempre fala que a plataforma tem essa segmentação, quer dizer, as coisas ocorrem ao longo da plataforma, mas dificilmente ela é transportada através da plataforma, porque Coriolis não deixa. Ok, gente, então esse é o assunto da aula de hoje, né, que é o efeito do aporte fluvial do continental sobre as plataformas, né, que isso produz efeitos bastante interessantes, complexos. E teoria, quer dizer, a próxima aula, então, a gente vai falar mais de coisas técnicas de observação e modelagem. Tá? E daí também eu vou marcar o segundo exame, a segunda prova, para possivelmente próxima semana ou na outra, no limite do fechamento do semestre. Então tá, pessoal, vou colocar o vídeo lá para vocês e daí o conteúdo da prova é até a aula de hoje.